Então vamos lá? Olha, hoje eu vou responder a pergunta que mais me fizeram no Instagram esses dias todos, né? Tá uma loucura, toda hora recebendo mensagens, as pessoas falando: e a Saraiva vai falir? Meu Deus do céu, eu tô investindo ali em SLED 3, SLED 4, vai falir a Saraiva? E pra quem não sabe, a gente já fez um vídeo muito antes da situação chegar nesse ponto, aqui em cima, ó. Falando sobre a possibilidade de falência da Saraiva muito antes das coisas chegarem nesse ponto. Então quem viu ali já sabia que a coisa era arriscada e não era muito legal, né? Então, mas a gente, antes de responder essa pergunta aqui de se a Saraiva vai falir ou não, a gente precisa entender um pouco a história da empresa, né? Então a empresa ali é uma livraria no formato clássico, né? Lucra ali com a comercialização de livros, né? Eles também têm ali alguns outros produtos associados, alguma coisa de tecnologia, vende um videogame, uma coisa ou outra, mas a Saraiva ficou famosa mesmo por ser ali uma livraria. Então, atualmente a Saraiva tem 82 lojas, né? Muito grande mesmo. Ela recebe mais de 70 milhões de visitantes por ano ali, 16,6 milhões de clientes Saraiva Plus, né? Que é o programa de fidelidade deles ali. E olha que quando fala assim, você pensa, nossa, são 16 clientes fiéis, mas nem tanto. A Saraiva cadastrava qualquer pessoa nisso aqui. Eu já fui Saraiva Plus e nem comprava tanto assim na Saraiva, tá? Eles têm mais de 770 mil cartões de crédito Saraiva aí distribuídos para as pessoas, mais de 4,5 mil eventos culturais por ano. E aí a Saraiva.com agora, que é a parte online da Saraiva, tem mais de 4,5 milhões de clientes ativos, 220 milhões de visitas, né? Entrega gratuita para retirada na loja, entrega programada eles fazem também, mais de 2 milhões de downloads pelo Saraiva Digital Reader, né? Eles também têm um programa ali para você baixar os livros de forma digital. Eles têm também os centros de logística deles ali, o centro de distribuição Sudeste, Projeto Cajamar, ele tem o centro de distribuição Nordeste em Salvador, né? E mais de 63 milhões de itens entregues por ano, ou seja, a Saraiva vende bastante, não é falta de vender ali o problema da Saraiva em si. Agora a gente vai aqui para a parte 2, agora que você já sabe aqui quem que é a Saraiva, vamos para a parte 2. Como é que a Saraiva chegou nesse problema? Então assim, em agosto de 2019, os credores aprovaram ali o plano de recuperação judicial da empresa. Antes disso, a Saraiva era uma empresa que, inclusive, né, ali em 2017, até 2017, a Saraiva distribuía dividendos, gente. Em plena era ali com a Amazon vindo forte, todas as empresas modificando 100% para o digital, a Saraiva ainda era uma empresa ali lucrativa de certo modo, mas ela distribuía todo o dinheiro que ela tinha em caixa de dividendos, não eram feitos investimentos necessários na empresa. Começou com essas mega lojas, essas estruturas que outrora ali foi o que consagrou a Saraiva, passou, né, então a ser um problema ali para a Saraiva, porque quando ela começou a fazer essas megas lojas e a Amazon vendia tudo pela internet, sem estoque específico ali e tudo com uma velocidade muito mais rápida, as pessoas que compram livros, eu inclusive, que eu amava a livraria, né, adoro livraria inclusive, eu acho muito triste essa situação da Saraiva, as pessoas passaram a não comprar mais nessas lojas, que o preço acabou não sendo tão competitivo e você ainda tinha que se deslocar da sua casa. Então nisso aí a Saraiva errou demais, mas assim, a partir da data que a Saraiva errou e continuou distribuindo dividendos, como é que ela chegou na situação que ela está hoje? Eu tenho que pegar aqui de um recorte de tempo específico, porque se a gente for criticar aqui a administração, sabe o quê? Isso não é nosso papel, né? A gente é investidor de bolsa, a gente simplesmente olha aqui como que a situação chegou aqui e de que forma que a empresa está hoje. Então em 2019 ali, a Saraiva entrou com um pedido de recuperação judicial, já estava complicada a história da empresa. Em agosto de 2019 foi aprovado o plano de recuperação judicial da empresa. Dentre as medidas tomadas, destacam-se as seguintes, né? Na proposta, Jorge Saraiva Neto deixava o comando da empresa, isso era uma exigência ali de alguns credores, né? Além disso, o plano previa que os credores estratégicos e fornecedores receberiam pelo menos 60% do valor devido, parcelado em 15 anos aí. Os 40% restantes seriam pagos com 50% da geração de excedente de caixa. Os fornecedores poderiam escolher receber 40% do valor em bônus conversíveis em ações, 33% ordinários e 66% preferenciais, ou de fato receber o valor, né? Antes da gente continuar aqui, já me segue lá no Instagram e comenta na última foto, tem que ser na última, você vai lá pegar a última foto, vai comentar algum comentário legal e um peixinho no final para eu saber que você veio daqui do Instagram. Por quê? Porque se você veio daqui, você vai estar concorrendo automaticamente a uma surpresa aí que eu vou enviar para casa de vocês. Você tem que estar me seguindo. Se você ganhar e não estiver me seguindo, obviamente eu não vou enviar, né? Você não me segue, para que eu vou enviar? Voltando aqui para a história, abril de 2020, o CEO contratado em janeiro pediu demissão. Então isso já é agora, né? Em pleno ápice da pandemia ali, o Luiz Mário Bilenque, né, o CEO da Saraiva, encaminhou um e-mail a alguns credores falando um pouco mais sobre a situação da empresa e falando sobre a possível revisão do plano de recuperação judicial. O principal ponto abordado por ele foi a dificuldade da empresa de gerar caixa. Para se ter uma noção, em fevereiro de 2019, o caixa da empresa era de 77 milhões. No intervalo de um ano, o valor caiu para 15 milhões em fevereiro de 2020, né? Aí veio a pandemia, o cara simplesmente não aguentou, né?
O principal problema é que o excedente de caixa seria usado ali então para pagar credores. Além disso, no relatório, né, o Luiz Mário ele apontou outro problema ali. O e-commerce ali perdeu 56,1% do seu faturamento em comparação com fevereiro, né? E procurou fornecedores para suspender o pagamento de mais de 100 editores. Olha que loucura. O e-commerce perdeu, né, uma das únicas empresas que vendeu menos durante a pandemia foi a Saraiva. Que loucura. Será que as pessoas pararam de passar na frente das lojas e pararam de ver a loja da Saraiva online? Será que os preços são péssimos? Será que a Amazon realmente está derrubando ela? Não sei o que está acontecendo, mas ela perdeu 56,1% do seu faturamento, né? Online, olha que loucura, porque se você imaginasse que as lojas, ok, caiu o faturamento, mas o e-commerce caiu o faturamento, não fez nenhum sentido, e a Saraiva ainda procurou os fornecedores para suspender ali o pagamento dos mais de 100 editores, né? Loucura. Aí em abril de 2020, que foi quando eu fiz aquele vídeo lá trágico, né, falando que poderia acontecer um problema e que a Saraiva poderia vir a ter problemas realmente e chegar a uma falência, as editoras solicitaram a devolução de livros. Então foi um momento muito triste ali. Ainda em abril ocorreu esse problema quando as editoras, vendo a incapacidade operacional ali da Saraiva nos canais digitais, solicitaram a devolução de metade do estoque de 21 editoras. Ou seja, se vocês não estão conseguindo vender, me devolve. Por quê? Porque se a empresa quebrar com esses livros ali dentro, é um problema, né? Então as editoras com medo já, assustadas, pediram os livros de volta. Em uma sentença do dia 27 de abril proferida por Paulo Furtado, ele decidiu então a devolução de metade dos livros sob consignação estocados no centro de distribuição da Saraiva. Mas aqui o impacto é muito mais negativo, né? Se as empresas estão querendo pegar de volta e tiveram que processar para isso, é de se esperar que elas não queiram mais ter livros vendidos pela Saraiva, né? Então elas simplesmente não querem mais que a Saraiva venda os livros delas. Isso vai ser um problema para a Saraiva negociar no futuro de toda forma. Além de metade dos estoques das lojas físicas de São Paulo e Rio de Janeiro, seriam mais de 1 milhão de livros para as editoras devolvidos, né? E a Saraiva falou, não dá não, e apresentou uma contraproposta de devolver 130 mil exemplares dos 391 mil solicitados pela editora, a empresa tentando sobreviver aqui. Então em abril de 2020 aqui, veio a chegada de um novo plano de recuperação judicial, né? A empresa entrou com um processo lá e solicitou para o juiz lá, o Paulo Furtado de Oliveira, um prazo de 90 dias para apresentar um novo plano de 180 dias a ser aprovado ali pela Assembleia Geral de Credores. A justificativa apresentada era que por conta da pandemia o plano anterior ficou comprometido, e é fato, né? No relatório que a Saraiva apresentou pedindo novo plano, foi alegada a incapacidade de arcar com os salários dos seus colaboradores, então ela estava ali incapaz já. A Saraiva devia 675 milhões quando pediu recuperação judicial. Desse total, 7,2 milhões eram de créditos trabalhistas ali. Em agosto de 2020 veio o resultado trimestral ali da Saraiva, e aí o problema intensificou bastante, né? Como resultado tanto dos tantos problemas aí que eles estão sofrendo, a SLED 3 e a SLED 4 reportou um prejuízo contábil de 118 milhões de reais, uma queda de 95,5% da receita líquida proveniente de lojas físicas. Não estamos falando de 40%, né? Estamos falando de 95,5%. Uma queda de 58% da receita proveniente do e-commerce, uma queda de 82,7% na receita bruta, uma queda de 82,2% na receita líquida. Foi o show de horrores de verdade. E aí agora, em setembro de 2020, a gente tem uma reunião ali dos credores para um novo plano de recuperação judicial. Então depois da saída ali do CEO, o agravamento da situação financeira da empresa piorou bastante. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, no dia 1º de setembro, vai acontecer aí a Assembleia Geral dos Credores da Saraiva para aprovar ou não um aditivo do plano de recuperação judicial. Caso não se forme o quórum, né, ou seja, mais da metade dos credores da Saraiva, então teria uma nova convocação ali para o dia 9 de setembro, no mesmo horário, tá? Na segunda chamada não existe quórum mínimo para decisão, então qual a quantidade de credores estiver ali vai ser o que vai decidir. Então o que é o novo segredo aqui? O que a Saraiva quer tentar fazer agora? Será que dá para fazer isso? Então o objetivo dela é dividir as lojas em 2 grupos e vender metade deles. E aí eles conseguiriam com isso 277 milhões com essa operação ali, que serão vendidos para quem apresentar a melhor proposta, tá? Em um leilão cuja data ainda seria marcada. Então no Vale das Almas ali. Então no pacote estão contratos de locação de loja em shopping que eles já têm garantidos, né? Difícil alguém querer comprar isso agora, de verdade, né? Loja em shopping no meio de uma saidinha de pandemia aí com riscos, né, ainda de fechamento. Estoques de produtos consignados que eles têm, acordos de locação diária, então algumas áreas que eles têm ali, que são as chamadas Store in Store, né? Serão 2 lotes, o primeiro com 41 contratos de locação de lojas e estoques dessas lojas por um valor mínimo de 301 milhões e um preço-alvo de 376 milhões. O segundo lote com 44 unidades por um preço mínimo de 277 milhões e preço-alvo de 346 milhões. Há unidades que se repetem nos 2 grupos de ativos, então tem algumas unidades ali que tem as duas situações. O lote que não for vendido continuará com a família Saraiva, controladora da empresa, que não pôs a marca à venda ainda, né? E é isso, esse é o plano de recuperação.
Não tem nenhum milagre aqui, não tem nada muito audacioso, né? Então qual que é a conclusão? O que a gente pode esperar disso aqui? Eu vou falar para vocês aqui a minha opinião totalmente pessoal aqui. Eu gosto muito da Saraiva, eu tenho um envolvimento pessoal ali com a Saraiva. Eu ia na Saraiva desde quando era criancinha, sempre foi uma empresa que eu gostei muito, eu acho o ambiente maravilhoso, tem as cafeterias legais, passei a vida inteira lendo livrinhos ali na área infantil que eles têm. Acho que é uma marca de tradição no Brasil, né? A gente está falando aí de uma empresa com 106 anos de idade, não são 106 dias, é uma história muito grande. A gente vê um número de funcionários gigante ali, né? A Saraiva tem um número de colaboradores enorme. A gente não pode torcer para uma empresa dessa falir jamais, né? A gente está falando ali de várias famílias ali que ficariam completamente desamparadas se a Saraiva falisse. Então, do lado pessoal, para mim, eu quero que a Saraiva se recupere. Eu acho que ela precisa se recuperar de alguma forma e eu gostaria muito que isso acontecesse. Agora, gostaria, né? Não significa que vai acontecer. Eu não acredito numa possível recuperação realmente ali estável da Saraiva, voltar ao ponto que era antigamente. A Saraiva deixou o bonde passar, foi uma empresa, para todos os efeitos, mal administrada. A gente não pode aqui falar outra coisa, senão ela não estaria nessa situação, né? Inclusive, tanto é que os credores queriam, inclusive, que a gestão da empresa fosse trocada, porque senão eles não queriam continuar com ela. Eu acho que a empresa tem poucas chances ali de se recuperar. As editoras não querem deixar os livros com ela, está se desfazendo das lojas físicas, que foi o que consagrou ela. A internet é ruim. Para onde que ela vai, né? O que ela vai fazer aqui? Eu não sei, a não ser que ela mude muito o modelo de negócio, eu não consigo ver para onde, assim, olhando de fora, talvez lá dentro eles tenham um plano melhor que esse, eu não acredito na empresa. A empresa vai falir? Olha, eu poderia dizer, e qualquer pessoa sensata poderia dizer que a chance é grande, ainda mais considerando que a maioria das empresas que entram em recuperação judicial no Brasil, elas vão à falência, tá? É a realidade do Brasil essa. Tá, Raul, a empresa quebrou. Quem recebe primeiro? Eu vou te contar, mas se inscreve no canal aqui, deixa seu like, porque, né? Se quebrou a empresa, quem recebe primeiro? São as dívidas trabalhistas, é a primeira regra, tem que pagar as dívidas trabalhistas. Depois disso, é o crédito com garantia real ali, então todos os créditos que ela deu garantia, os imóveis, as coisas que ela deu ali. Crédito de outras naturezas, ou seja, quem ela estiver devendo. E por último, né, os sócios e administradores. Então, quando você compra uma empresa nessa situação, se ela quebrar, saiba que dificilmente mesmo, você veria algum patrimônio dessa empresa, tá? Porque normalmente, quando a empresa quebra, o patrimônio líquido dela já está negativo. Na verdade, ela tem mais dívida que patrimônio. Então, é um problema bem grave ali. Não se deixem enganar, né? Por esses salvadores da pátria que falam, olha, a empresa vai se recuperar de forma milagrosa, sem apresentar alguma coisa consistente. A empresa tem ali 321 milhões negativos de patrimônio líquido, né? Ou seja, não tem mais patrimônio, dissolveu bastante ali, apesar dela ainda ter assédios, ativos de alguma forma, isso é insuficiente para lidar com a dívida que ela tem hoje. Então, assim, eu diria que a Saraiva está à espera de um milagre ou de uma gestão milagrosa, no mínimo, né? Então, o vídeo de hoje foi só, um beijão e até o próximo vídeo.